19 a 20. Todos encontraram? Amém? Diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Feche teus olhos por um momento, querido. Pai, nós queremos, Senhor, nos colocar diante da tua presença nesta hora, diante do teu altar, meu Pai. A tua palavra, Senhor, ela é como um alimento para as nossas vidas. É ela que nos alimenta, que nos fortalece e que nos enche, meu Pai, de vigor para enfrentar, Senhor, as intempéries da vida. Por isso, Senhor, eu quero pedir que o Senhor ministre, fala conosco nesta noite. Usa a minha vida, Senhor, para ser um canal de bênção, um instrumento na vida dos teus filhos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu tenho passado por alguns momentos muito importantes e muito interessantes na minha vida. Como os irmãos sabem, que nestas últimas 2 semanas eu tenho tido alguns problemas e o Senhor tem me levado a alguns pensamentos, algumas conclusões e me ensinado muita coisa. E hoje eu estive no médico e passando por uma avaliação. Minha consulta estava marcada para o ano que vem, mas foi adiantada devido a esses pequenos probleminhas aí, vamos dizer assim. E a médica falou que não tinha muito o que fazer, né? Ela falou: olha, tudo o que podia ser feito para o Senhor nós fizemos, todo tipo de tratamento que nós poderíamos fazer nós fizemos, e não tem muito o que mais, não tem mais o que ser feito. Então, olhando por um lado é desanimador, né? Mas por outro lado também é animador. Porque você olha para uma situação dessa e fala: meu Deus, não há mais nada para ser feito. E aí você entra num lugar, que é o lugar que todos nós estamos. E muitas vezes nós temos a sensação de que tudo está bem, está tudo fácil, tudo tranquilo, eu não preciso me preocupar com nada, a minha vida está bem, minha saúde está bem. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido, e o Senhor tem me ensinado muito, nestes últimos anos, o Senhor tem falado muito ao meu coração. E uma das coisas que eu tenho aprendido, qual é o objetivo, qual é o motivo das lutas e dificuldades que nós enfrentamos. E eu percebi o quanto toda essa situação tem me ajudado, no sentido de buscar mais a Deus, no sentido de me aproximar mais do Senhor. E uma das coisas que tem acontecido, Deus tem falado muito, Deus tem me ensinado muitas coisas, e eu tenho aprendido, tem sido para mim um tempo precioso, um tempo maravilhoso de aprendizado. Eu até estava comentando ontem com o Denis, falando para ele, que a Bíblia fala que importa que é com muita tribulação, não é pouca, é muita tribulação que nós vamos entrar no reino dos céus. Eu acho que hoje nós temos vivido uma época onde tem se pregado um evangelho triunfalista, um evangelho onde o crente só vai de vento em popa e não tem problema, não tem dificuldade. Isso não existe. Esse evangelho não existe. João 16:33 está escrito: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E é interessante que quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa que ele sofreu muito. E chegou um determinado momento que ele tinha um problema, ninguém sabe que problema que é esse. Todo mundo fala que é um pecado,
Ah, não é um pecado, é uma doença, ninguém sabe. No dia que nós chegarmos lá no céu, nós vamos falar: Paulo, qual era o teu espinho na carne? O que te afligia? A única coisa que nós sabemos que era algo que afligia ele. E ele 3 vezes ele orou ao Senhor, e o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. E ele sabia que era um mensageiro de Satanás. Olha só que coisa terrível, você saber que era um mensageiro de Satanás, que te esbofeteava todos os dias. E Paulo diz, ele sabia disso, que aquilo não vinha de Deus, mas Deus permitia. E a resposta de Deus para ele foi: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é interessante, quando se fala do poder de Deus se aperfeiçoar na fraqueza, quer dizer que Deus, ele vai levar você a outros patamares através do problema e da dificuldade. Nós não somos masoquistas, né? Que prega que o sofrimento, não, você tem que sofrer, você vai ser crente, mas você vai sofrer, não, de maneira nenhuma. Esse texto aqui diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, ou o bem desta terra. A palavra de Deus, ela está dizendo. Então nós temos muitos textos. João 10:10 diz que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância. É interessante quando nós falamos a respeito dessa abundância, fazemos essa analogia. Nós precisamos entender que a nossa alegria, ela não está fora de nós, mas ela está dentro de nós. Jesus, antes dele morrer, ele falou para os seus discípulos, ele estava conversando com os discípulos, falou para os discípulos: olha, eu vou morrer, eu vou para a cruz, importa que eu sofra. Os discípulos começaram a ficar tristes. Aí Jesus falou: olha, vocês estão tristes agora, mas quando eu ressuscitar, a alegria de vocês vai ser muito grande, e ninguém vai poder tirar de vocês. Jesus disse: eu vos dou a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. E essa alegria, querido, ela não pode ser tirada de nós, não importa o tipo de problema e tribulação que você passe. Porém, essa alegria, a alegria que o Senhor ela nos dá, ela é interna, ela não está em volta de nós. E é muito interessante porque eu tenho observado que muitos crentes, quando algumas coisas não vão bem na vida dele, ele começa a entristecer. Quando algumas coisas começam a se declinar na vida dele, ao invés dele orar, ao invés dele buscar ao Senhor, ao invés dele procurar entender o porquê que ele está passando, ele começa a se entristecer. E aí que está o perigo na vida do crente. O perigo na vida do crente não é o que está acontecendo, porque nós temos uma promessa de vida eterna. E a palavra de Deus, ela diz que nós somos peregrinos nessa terra. Nós não estamos aqui, querido, não vamos viver eternamente. Se você sabe que você não vai viver eternamente nessa terra, então vai chegar um dia que vai ter um fim. A sua vida, a nossa vida aqui, ela vai chegar, vai acabar, não importa. Se nós começarmos aqui, pegar a pessoa mais velha e pegar a pessoa mais jovem, se nós formos olhar até aquele que hoje é jovem, já tem outro mais jovem do que ele, Se você olha, por exemplo, uma pessoa bonita, tem uma pessoa que é linda, muito bonita, mas já tem outra mais bonita que ela. Se a gente olha para uma pessoa rica, eu estava conversando, perguntando para o Denis, a respeito da fortuna lá do Bill Gates. Bill Gates tem, acho que ele foi o primeiro homem a ser trilionário nessa terra, mas tem gente mais rica que ele. Então, na verdade, quando nós olhamos, nós precisamos entender o que é que dá alegria para nós. Nós entramos nesse mês de dezembro, é o mês que as pessoas começam a ficar eufóricas. E se ela não ganha um presente, se ela não tem um elogio de alguém, ela começa a ficar triste. Ninguém lembrou de mim, ninguém se lembra, ninguém me vê, querido. A alegria nossa, ela não pode estar nas coisas materiais. E esse texto é muito interessante: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. É interessante que, se eu perguntar aqui quem quer comer o melhor dessa terra, todo mundo quer, eu quero, você quer, todo mundo quer. E qual é o problema nisso? Nenhum.
Não há nada de errado em você desejar o melhor, em você desejar o bem, não há nada de errado. Agora, se quiserdes e me ouvides, ou seja, querer nós queremos. Agora o ouvir tem a ver com a atitude, e é aí que muitos se perdem. É exatamente, olha só, eu estou falando aqui de apenas algumas palavras. Se quiserdes, eu quero, você quer. Agora, quando nós chegamos aqui em ouvir, aí a coisa começa a ficar um pouco diferente. Porque muitas vezes nós estamos dispostos a desejar, a querer o bem. Não há nada de errado, volto a dizer que não há nada de errado. Mas quando chega no momento de ouvir, aí as pessoas começam a ter problemas. Por quê? Abra a sua Bíblia lá em 1 João. 1 João. Lá no Novo Testamento, lá no finalzinho. João 2, 15 e 16. Olha só o que diz esse texto. 1 João 2, 15 e 16 diz assim: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas ela é do quê? Do mundo. Vou repetir: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas ela é do mundo. A palavra mundo aqui, ela está se referindo a cosmos, né? Não é às pessoas, mas ela está falando ao sistema presente nesta vida. E quem é que governa o sistema presente nessa vida? É isso que João aqui ele está falando ao sistema, não está falando de você não amar as pessoas, mas o sistema desse mundo cósmico. O que ele está se referindo? Se referindo aos prazeres, né? Aos prazeres, à imoralidade, ao desejo pecaminoso, à imoralidade que o mundo ele oferece. E também se refere ao espírito da rebelião que age nesse mundo, que é contrário a Deus. Então o sistema desse mundo aí fora, ele é contrário a Deus. O sistema desse mundo, ele vai contra aquilo que são os valores do reino de Deus. Quando nós falamos de valores, quando nós falamos de mundo, aqui não é que está falando de pessoas. Geralmente, quando nós falamos de mundo, nós imediatamente somos remetidos a pessoas, mas não é as pessoas. Muito pelo contrário. O Senhor ele diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, haveria uma contradição se isso aqui estivesse falando de você não amar as pessoas. Então, no presente sistema de coisas, o qual nós vivemos, o que acontece? Satanás, ele traz uma resistência à vida dos crentes. Querido, o final do ano é uma época em que mais você vê crentes se desviando, porque ele começa a desejar aquilo que para as outras pessoas é normal, é comum. E aqui João ele nos adverte para nós não amarmos o mundo e nem as coisas que no mundo há, o sistema de cultura que esse mundo tem. Então Satanás ele emprega ideias mundanas de imoralidade, né? Na filosofia, psicologia, no governo, na cultura, na educação. Eu estava comentando ontem também com o Denis e com o Gustavo, estava falando para eles a respeito. Eu tenho um desejo, né?
não sei se eu vou trabalhar para isso, não sei. Eu tenho desejo de, se tem uma coisa, né? Eu não tenho vontade de trabalhar com caso de recuperação. Eu tenho vontade de ter uma escola, né, cristã, com valores cristãos, onde você coloca o seu filho aprender valores cristãos. Porque não adianta a gente chegar a pegar um homem, eu sei que nós precisamos trabalhar, mas vou dizer que nós não devemos trabalhar. Mas você imagina você pegar um homem todo arrebentado e consertar ele, dá muito trabalho. É muito mais fácil você pegar uma criança e começar a trabalhar ela, cuidar, dar valores cristãos para ela, do que você pegar uma pessoa toda arrebentada. É muito trabalho, né? Eu vou ser bem sério. É muito mais fácil você trabalhar uma criança do que você pegar depois do camarada. Já foi para o mundo, né? Se estrupiou todo, vamos dizer assim. Se arrebentou todo, usou droga. Tem alguns que contraíram o AIDS, outros perderam perna, perderam braço, né? Está tudo arrebentado. Aí você vai cuidar dele? Você não vai cuidar. Você vai preparar ele para ir para a glória. É a única coisa que você vai fazer. Agora, quando você começa a trabalhar uma criança, dar valores para ela, ensinar valores cristãos para essa criança, você vai trabalhar como um todo, você vai trabalhar para que amanhã ou depois que essa criança for um adulto, gerar uma família, vai gerar uma família de valores cristãos, e aí sim, você vai ter a possibilidade de ter uma sociedade diferente. Então, não que nós não devemos trabalhar, cuidar dos adultos, muito pelo contrário, né? Devemos, esse é o papel da igreja. Mas o sistema deste mundo, ele se opõe à palavra de Deus. E isso tem sido muito confrontador para muitos crentes. Principalmente agora, nessa época, final do ano, eles começam a se assemelhar aos padrões do mundo. Então, o que nós devemos fazer? A palavra do Senhor, ela diz, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século. Ou seja, em algumas traduções diz, não se amolde a esse mundo, não se amolde aos padrões das pessoas, mas transforme pela renovação do vosso entendimento. Então, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai vir quando você não se amoldar mais aos padrões desse mundo, mas você começar a renovar a tua mente através da palavra de Deus. Outros pensamentos e valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus, eles são diferentes dos valores. Uma das coisas que as pessoas menos elas sabem, e elas começam a imaginar, por que começou a perseguição na igreja primitiva? A igreja primitiva, ela começou a pregar outros valores. Naquela época, o sistema religioso, ele era muito forte, muito impregnado na vida das pessoas, da comunidade da época. E quando a igreja começou a surgir, a se levantar, ela começou a pregar outros valores. E por causa disso, qual foi o resultado? O resultado foi que o sistema religioso daquela época começou a ter prejuízo financeiro. Se você for ler, por exemplo, o livro de Atos, né, isso é uma reivindicação, não sei quem sabe disso, quem já passou por isso, né? Você vê lá o apóstolo Paulo, ele chegou numa cidade e aí as pessoas começaram a trazer os livros de artes mágicas e queimaram, e foi um valor imenso queimado ali. E até hoje, né, os praticantes de bruxaria, de feitiçaria, até hoje eles reivindicam essa questão de que Paulo queimou muita coisa, né, e tinha que queimar mesmo, né, tinha que queimar muito mais, não era para ficar nada, né, mas infelizmente, né, saiu alguma coisa. Então, os valores desse mundo, a filosofia, né, a educação, tudo que nós vemos, os padrões desse mundo, eles são diferentes dos nossos padrões. E nós, como é que nós fazemos? Uma das coisas, querido, que nós precisamos ter atitude. Todos nós queremos comer o melhor dessa terra, mas como tem sido a minha atitude para com esses valores do reino de Deus? Eu tenho preservado? Eu tenho sido a diferença, né? Onde eu estou indo? Será que eu tenho sido a diferença
no meio da minha família, da minha casa, como um testemunho, como uma pessoa centrada, não aquele crente bitolado, né? Tem uns crentes que até eu estava, hoje de manhã eu estava vindo, e eu falei para o Juliano, e aí Ju, na bênção, né? Logo de manhã nós estávamos vindo para cá, aí eu falei para ela, por isso que é difícil conviver com crente, né? Crente tem uma linguagem que não é todo mundo que suporta. Você chega num camarada que não é crente, e aí, mano, beleza? Tudo na paz? E aí, como é que foi o reteté ontem à noite? O cara sabe ó, o que é reteté, às vezes nós temos uma linguagem que o mundo não entende, né? O mundo não entende, não é que você, eu sei que isso aí mas você chega lá no meio da sua família e começa, é engraçado, você já percebeu que às vezes o crente chega nesses ambientes, ao invés de procurar uma pessoa, conversar, né, ser amigável, ele procura outro crente para conversar, né? Ele procura outro crente. Ele não chega e fica lá e vai conversar e vai evangelizar, fazer a diferença, não. E aí ele fica lá naquele papo, né? No crentez dele ali, que fica trocando palavra, ninguém entende nada. Aí depois chama o crente de chato, ele fica bravo ainda, né? Ele fica bravo porque ele só sabe, né, falar de reteté, se ele canta, se ele anda. Não é isso que o Senhor ele falou para nós fazermos. Quando o Senhor ele fala, não, o pastor falou que não é para me ser amigo do mundo, não é isso, é para você não se amoldar aos padrões desse mundo. Então, nós precisamos entender, quem é que controla esse mundo? Satanás. Satanás ele domina, ele organiza o sistema político, o sistema cultural, o sistema religioso, eles são tudo subordinados a Satanás. Nós precisamos entender isso, é por isso que o povo de Deus precisa fazer a diferença. Agora, se você nesse meio, você começar a se amoldar, você vai ver que você vai entrar naquele versículo, ou seja, você quer, você deseja, mas as suas atitudes elas são contrárias, e a advertência ali se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra, porém, se você for rebelde, você vai ser devorado à espada. Aí você vai falar, mas pastor, você começou falando a respeito de doença. Eu estou falando daquilo que Deus ele tem me ensinado. E nós passamos por lutas, passamos por tribulações, mas a alegria nossa, ela não pode estar fora de nós, ela tem que estar dentro de nós. Então o mundo e a igreja verdadeira, eles são dois povos diferentes. A igreja verdadeira, eu sei que hoje tem igreja que ela está querendo o quê? Se amoldar no mundo. Tem igreja hoje que não há mais diferença, você não sabe mais o que é uma igreja verdadeira. Tem igreja que você olha e fala, mas vocês são crentes, as pessoas não sabem mais, não tem diferença, porque as pessoas elas estão se recusando se submeter à verdade e se submeter na mesma iniquidade que o mundo tem se submetido. Querido, o mundo, nós precisamos entender, estamos aqui para fazer a diferença. A Bíblia diz que nós somos a luz deste mundo e o sal desta terra. Você é a luz deste mundo, você precisa ser diferente. Agora, eu já tive muitos momentos. Eu tive uma época que eu era crente meia boca, né? Um pessoal chegou lá uma vez, um parente meu falou, Taíde, eu acho que eu tinha uns 2 ou 3 anos de conversão. Ô Taíde, vem cá, vê essa fantasia aqui de Papai Noel, vamos distribuir doce. Eu disse que foi. Papai Noel, queridos, ele é uma figura mentirosa, enganosa. Que nem uma figura, você falar para o teu filho lá, Papai Noel vai vir trazer um presentinho. Querido, não faça isso, não fale isso. Ensine para ele a verdade. Papai Noel é uma figura, né, que é uma figura maligna, porque é a mentira. Você está mentindo para uma criança, você está enchendo uma criança de ilusão. Agora, o que eu fui assim, eu digo isso porque eu já fui assim, mas um dia eu entendi. Falei, peraí, não é dessa forma. Eu não posso amar, eu não posso me amoldar aos padrões do mundo. Abra a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 4.
Tiago 4:4. Tiago 4, versículo de número 4. Olha só. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem como agradar dois senhores. Não tem como você viver nos padrões do mundo e querer viver dentro da igreja. Se você quer ser abençoado, se você quer uma mudança de vida, você precisa ser diferente. Querido, sempre o pessoal levanta a questão: crente pode beber? Sempre. Crente pode beber, principalmente nessa época do ano. Tem pessoas que começam a achar até chifre em cabeça de cavalo. Não, mas pastor, veja bem, não era vida e tal. Querido, vou ser bem sincero para você. Qual o benefício que a bebida traz para uma pessoa? Nenhum. Como uma coisa que não traz benefício para mim vai ser bom? Não pode ser. Quem gosta aqui de suco de maracujá? Suco de maracujá. Uma delícia. Aí sabe o que o diabo fez? Colocou cachaça dentro do suco. Quem gosta aqui de limonada? Uma delícia, né? Aí bate no liquidificador, fica aquela espuma. O que Satanás fez? Colocou cachaça. Queridos, olha só para você ver, né? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Que tem coisas que ela não nos convém mais. Tem coisas que ela não nos convém. Você deve ter visto um monte de testemunho, né? Testemunho, vamos dizer assim, de pessoas que mataram o outro porque estavam o quê? Embriagadas. Quando uma pessoa ela está embriagada, ela perde o raciocínio. Há muitos anos atrás, antes da invenção da anestesia, quando o médico ia amputar a perna de uma pessoa, fazer uma cirurgia, o que ele fazia? Embriagava a pessoa. A pessoa embriagada, ela não sente, ela não tem sentido. Então você veja bem, se é uma coisa, e aí no caso era diferente, né? O cara tomava lá, mas não era para ele ficar bêbado, era porque para fazer uma cirurgia, era para outro tipo de coisa. Agora, você imagine qual é o benefício que a bebida ela traz para a pessoa? Nenhum. Então, se ela não traz benefício para você, por que é que você vai ficar enchendo a cara? Eu espero que ninguém faça isso. Eu acho que aqui ninguém faz isso, né? Agora, querido, então, o que a palavra de Deus ela diz? Olha aqui no versículo, olha só o que diz aqui no versículo de número 5: ou cuidais vós, Tiago 4:5, ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes de você. E aí nós precisamos entender uma coisa: qual o marido que gosta de dividir a esposa dele com o outro? E qual esposa gosta de dividir o marido dela com o outro? A Cida estava falando para mim, né? Hoje eu estava conversando, e ela falou para mim, Bila também, ela teve filho de Jacó. Eu falei, teve. Falei, mas peraí, quem era a mulher dele? A mulher dele não era Raquel? Falei, era Raquel, mas Bila era concubina, né? Porque Raquel teve duas mulheres, porém ele teve filho com as empregadas da esposa dele. Aí a Cida falou, meu Deus, que bagunça que era. Era uma bagunça. Agora, antes, olha só no versículo de número 6, da maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo,
porém dá graça aos humildes. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, às vezes as pessoas, elas não entendem isso. O que é você resistir ao diabo? É você resistir ao sistema deste mundo. Estão me convidando para ir para uma festinha lá, que vai ter um... Ou você resiste ao diabo, ou você vai com ele. Agora, se você for com ele, você entende esse negócio aqui, né? Se você for amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Agora, o que você quer ser? Eu quero ser amigo de Deus. Se eu sou, para mim ser amigo de Deus, eu vou ter que resistir aos prazeres que o mundo dá. Agora, pecar é ruim? Não, pecar não é ruim. Nós precisamos entender isso. Pecar, ele é bom, porque se fosse ruim, ninguém queria. Ninguém queria. Mas como é que eu faço? Eu abro mão do meu desejo, do meu prazer, em prol do quê? Em prol do reino de Deus. E é aqui que muitos têm tido problema. Por quê? Quando você vai olhar pornografia, né? A pornografia, para que você tenha uma noção, ela é como uma cocaína. Ela dá prazer, como se a pessoa estivesse ingerindo droga. Dá prazer. Por isso que as pessoas, elas vão olhar, elas não conseguem, é algo que se torna viciante, a pessoa fica viciada naquilo. Agora, dizer que é algo ruim, não, porque dá prazer para a pessoa, mas nós precisamos abrir mão do prazer em prol do quê? Do reino de Deus. Então, resistir ao diabo é você resistir aos prazeres desse mundo, resistir aos convites que vai vir para você, vai vir convite. Os jovens, uma vez eu vi aqui na igreja, uma menina falou para ele: olha só, quero ficar com você na escola. Aí ele falou para ela: não, eu sou crente, eu sou cristão, eu não posso ficar. Glória a Deus, parabéns para esse rapaz. Agora, quantos têm seguido, aleluia, né? Que nem a história do camarada lá que estava orando, aí onde chegou, Deus ouviu minhas orações. Não foi Deus não, meu filho, foi o diabo que está ouvindo suas orações. Deus não ouviu suas orações. Nós precisamos entender essas coisas. Então, resistir ao diabo é você resistir a esse sistema. Versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, glorificai o vosso coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O problema é que as pessoas não querem se sujeitar, elas resistem a Deus. E o que acontece? Deus resiste a elas. Eu comecei aqui falando a respeito de mim, dando um exemplo daquilo que eu tenho passado. Querido, eu sei que tem algumas pessoas aqui sofrendo, eu sei que tem algumas pessoas aqui passando por lutas terríveis, e eu quero te dar uma receita: se sujeite a Deus, se humilhe na presença de Deus, não fuja. Quando chegar alguém, vamos para uma festa, você está tão tristinho, vamos para uma festa se divertir, vá para a presença de Deus, vem orar, vai buscar o Senhor. Querido, não se sujeite aos valores deste mundo. Os valores deste mundo, o que as pessoas fazem quando você está triste? Vai se divertir, vai se divertir. Quando você está lá para baixo, vai lá, vamos tomar uma aí que você vai ficar para cima. O dele estava contando que quando ele não era casado, não era crente, final de semana que ele falava vou ficar em casa, ele disse que não aguentava. Tinha gente que passava lá quase e amarrava, ele levava ele amarrado. É assim. O mundo faz isso porque o mundo não conhece outra diversão, mas nós conhecemos uma alegria. Sabe qual é o problema? Se você continuar desse jeito, ali que nós lemos, está escrito: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes,
e fores rebeldes, você vai ser devorado à espada. Eu quero te dar uma notícia para você, querido. Você está passando por luta, pare de resistir a Deus. O maior problema das pessoas que estão passando por lutas e a vida dela não muda, é porque ela está resistindo a Deus. E quem luta, quem resiste a Deus, não vai conseguir vencer o mundo. Pare com isso. O maior problema das pessoas é que elas entram dentro da igreja e elas estão pensando nas coisas do mundo. Ah, mas por que eu estou passando essa situação? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando luta? Eu quero dizer para você, glória a Deus por aquilo que eu estou passando. A palavra do Senhor, ela diz: em tudo dai graças. Deus tem me ensinado muitas coisas, e eu tenho me aproximado de Deus. Nós estávamos aqui segunda-feira orando, ontem, né? Nós estávamos aqui, o Senhor falou tanto comigo. A Ju veio, trouxe uma palavra, a Jo veio também, e quando a Jo estava ali orando por mim, queridos, eu ouvi Deus falar comigo nitidamente: sou eu que estou falando com você. Queridos, eu sei que muitas vezes não é fácil você olhar o médico e dizer para você: olha, não é mais o que fazer, já fizemos de tudo, não tenho mais o que fazer. Se você já foi feito todo tipo de tratamento possível, não tem mais o que fazer. Eu falei: glória a Deus, porque eu sei que é assim que Deus ele age, é assim que Deus ele faz. Aqui está escrito: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O que vai mudar a tua história é a tua presença na presença de Deus. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, o mundo aí fora rebelde. Final do ano desse ano, faça diferente. Então, no final do ano as pessoas vão para festas, vão para não sei aonde, vai para a beira da praia. Venha para a presença do Senhor, venha para a presença do Senhor, faça diferente, principalmente você que está enfrentando luta. A palavra de Deus, ela diz: jamais viu o justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar pão. Agora, se você está passando por luta e a coisa não muda, pergunte para Deus por quê você está passando por isso. Foi o que Paulo fez. Foi o que Paulo fez. Senhor, tira esse negócio de mim. Tira esse. Já faz 3 vezes que eu orei, e as 3 vezes o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós precisamos entender, nós somos líderes. Como líderes, você vai liderar pessoas. Você já imaginou, se você não se encher, de se fortalecer, o que você vai dizer para essa pessoa que está triste? Ai, vai para a praia, vai ser muito bom você ficar na praia. Aí sabe o que tem lá na praia? Macumba, né? Final de ano, as pessoas vão lá pular 7 ondinhas, veste de branco. Ai, vou vestir de branco para me passar em paz. Irmãos, tira isso da tua cabeça. Não se amolde ao sistema desse mundo. O que a Bíblia fala? Está escrito na Bíblia. Se tiver escrito na Bíblia, vá passar o final de semana na praia, o final do ano na praia, que você vai ser bem. Aí eu vou te contar para você: glória a Deus, eu vou também. Mas não está escrito. Não está escrito. Olha só, não se sujeite a esse mundo, mas se sujeite a Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quer? Então tenha atitude. Tenha uma atitude diferente este ano. Eu nunca mais, querido, todos os anos, passagem de ano, na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor. Eu vou te contar para você: Deus tem me honrado e Ele vai te honrar. Se você fizer diferente esse ano, Deus vai te honrar. Experimente fazer diferente. Experimente orar mais. Experimente jejuar mais. Experimente buscar a presença do Senhor mais do que você tem buscado. Quanto tempo você tem orado? 10 minutos, ore meia hora. Quanto tempo você tem orado? Meia hora, ore 1. Quanto tempo você tem jejuado? 1 dia, jejue 2. Faça mais, experimente.
Experimente, eu tenho certeza, querido, Deus não é homem para que minta. Por que você está passando por isso? Por que você está enfrentando essa luta? Por que? Será que você tem feito? Se você tem feito, então o erro está em Deus. Pastor, eu tenho orado, tenho me rasgado de orar. Deus não responde. Então, Deus, responde este homem, responde esta mulher. Por que ele está passando por isso? Se ele está fazendo tudo certinho, mas eu acredito que o erro não está em Deus. O erro sempre vai estar em nós. Como foi dito aqui, né? Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Ele se achegará a vós. Nós temos isso, não é? Nós vimos aqui o testemunho da Kélia domingo do Homero. O que Deus fez era uma coisa que estava perdida. Eu mesmo já passei por isso. Eu já passei por isso, coisa que estava perdida. Deus trouxe à tona. Coisa que você né, tinha até perdido a esperança. Né? E foi forte, né, cara? Porque o pai do Homero morreu, meu filho. O cara pagava se quisesse, não é? Tinha passado até a escritura para o cara. O cara não tinha obrigação nenhuma mais de pagar. Não tem tanta gente nesse mundo aí que fala assim, você não tinha obrigação nenhuma de pagar. O homem foi lá e pagou de boa vontade. Não, porque Deus tocou no coração dele. Ah, mas Deus, pastor, não tem, de onde vai vir? Não sei. Deus, Ele é poderoso para abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida sobre a tua vida. Deus pode. Se Deus pode, por que você ainda não foi para a presença de Deus? Por que você ainda não foi buscar? Por que você ainda não se derramou na presença de Deus? Por que ainda você está chorando? Eu falei aqui outro dia, Deus não se comove com lágrimas, não se comove, entenda isso. Não estou falando de você, tem momentos que você se quebranta, eu me quebranto na presença do Senhor, mas não é isso, eu me quebranto pela presença do Senhor, não por aquilo que eu estou passando. Deus, querido, Ele se move por princípios. E qual é o princípio? Primeiro princípio: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem Deus ainda no seu coração? O que está permeando a tua vida? Se for alguma coisa, Deus conhece. Deus conhece. Deus não olha para aquilo que está do lado de fora. Você pode entrar religiosamente na igreja todos os dias, eu estou vendo você, mas e dentro do teu coração? Você está com o teu coração aberto? Ou será que você tem mágoa? Tem pessoas que elas estão tão magoadas com Deus, magoadas com elas. Precisa liberar perdão para Deus, precisa. Às vezes a gente fala, eu perdoo a Deus, claro que eu perdoo a Deus. Tem pessoas que não perdoam a Deus. Tem pessoas que tem lá, né? Ai, o Wagner foi abençoado, eu não. Você está falando contra Deus. Ué, quem abençoou? Não foi o pastor, foi Deus. Mas então, não sei que, mas não foi Deus. Então, se você está falando, nossa, o irmão foi abençoado e eu não, por quê? Por que Deus, o Senhor não me abençoa? Eu sou tão bonzinho. Tem até, né, faltando uma auréola, né? Uma asinha de anjo, né? Não, querido. Deus, Ele conhece o teu coração. Deus, Ele sabe, está lá. Deus está vendo lá o profundo, o íntimo do teu coração. Aquilo que você falou quando você saiu da tua casa hoje, Deus ouviu. Deus ouviu se você veio para cá porque você realmente ama Ele, ou se você veio porque se o pastor não te visse, ele ia perguntar por que você não veio. Qual foi o motivo? Qual foi o motivo? A coisa era tão séria, que nem eu posso vir para a igreja por obrigação. Você sabia? A palavra de Deus, ela diz que aquilo que eu estou fazendo, pregando, eu tenho que fazer de boa vontade. Eu tenho que fazer com o coração aberto, senão, sabe o que vai acontecer? Vocês são abençoados e eu não. Ô pastor, é verdade. Se eu tenho que ser dentro de mim, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que empregar o meu melhor, eu tenho que estar fazendo aqui de boa vontade, por paixão, por amor, por desejo, não por obrigação. Não por obrigação, porque a palavra de Deus, ela diz lá em 1 Pedro, pastoreai o rebanho de Deus que está no meio de vós, não por ganância, não por desejo, mas de boa vontade. Porque aí, sabe o que vai acontecer? Deus, Ele vai
retribuir e vai me abençoar. Então eu quero deixar essa palavra para você hoje. Não seja como o mundo, não se amolde ao sistema desse mundo. Há uma diferença entre o crente e o mundo, e essa diferença ela precisa ser visível na tua vida. Não é você, que nem hoje em dia as mulheres não fazem isso, os homens também não. Não é a roupa, não é a aparência, mas é a tua vida, a tua busca por Ele. Então eu quero finalizar aqui, Não ameis o mundo, 1 João 2, 15 e 16, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Amém? Eu quero que você fique com essa palavra, e em nome do Senhor Jesus, que esse ano você faça a diferença, que haja diferença na tua vida, em nome de Jesus. Amém, Fabiana? Fabiana tem algo aqui para nós. Aplauda ao Senhor, amém, em nome de Jesus.